Mas porque chegou a hora do nosso quadro aqui, que é o quadro de maior sucesso do nosso programa, que é o Não Convide para a Mesma Festa. Os personagens de hoje, a deputada estadual Janaína Pascoal. Do outro lado, o padre Júlio Lancelotti. Paulinha, pelas redes sociais, os dois discutiram sobre a distribuição de comida na Cracolândia, é isso? Foi. Tudo começou com uma série de posts do padre Júlio Lancelotti nesse sábado. Eu até peguei um deles aqui para vocês verem. Ele escreve assim, ó: PM intimidando a pastoral de rua para não alimentar irmãos em situação de rua na luz. E até ele pôs uma foto do Daniel Kfouri. Fez uma série aí com mais uns 2 ou 3 tweets com fotografias, trazendo aí o que é, enfim, o que ele entende uma denúncia, né? A PM intimidando a pastoral que estava ali distribuindo alimentos na luz. E aí, sobre esse assunto, a deputada estadual Janaína Pascoal comentou, usou a matéria para comentar o seguinte, vou ler aqui para vocês. As pessoas que moram e trabalham naquela região já não aguentam mais. O padre e os voluntários ajudariam se convencessem seus assistidos a se tratarem e irem para os abrigos. A distribuição de alimentos na Cracolândia só ajuda o crime. O tema precisa ser debatido com honestidade. A isso, o padre Júlio Lancelotti retuitou um meme. Vamos ao meme? Temos aí Gente, 600 um padre fazendo mil meme. mortos. Alguém É fez porque o meme, ele realmente deu RT, né? Então, 600 mil mortos, tem uma pessoa ali que dorme tranquila, imaginando mimimi. E depois um padre doando comida e a foto da deputada fazendo um discurso ali com olhos... Inflamado, né? Tá braba, tá braba. Bravo. E aí a Janaína também começou a receber, enfim, pessoas que iam lá no que ela escreveu e diziam isso, diziam aquilo, então ela resolveu estender um pouco o seu ponto. Então olha ali a sequência dela no Twitter. Pergunto a todas as pessoas que estão me detonando o seguinte: se você tivesse um parente se matando com drogas na Cracolândia, o que preferiria? Alguém que o alimentasse ali, possibilitando sua permanência no vício, ou alguém que o estimulasse a sair daquela condição? Se você morasse em Campos Elíseos, tivesse que sair cedo todo dia, sabendo que seus filhos precisam sair para a escola, andando no meio de pessoas completamente chapadas pelo crack, como ficaria a sua cabeça? Teria tranquilidade para trabalhar? Quem defende essas crianças? E continuou, se você fosse um guarda municipal precisando trabalhar muito para colocar comida na mesa de seus filhos, vendo todo santo dia marmitas sendo jogadas na rua, pois é isso que ocorre na Cracolândia. Como ficaria a sua cabeça? Eu não ataquei ninguém, só estou propondo uma reflexão. Há anos todos reclamam da Cracolândia, mas ninguém tem coragem de olhar para as ações que findam por colaborar que aquela região siga assim. Alimentar no vício só estimula o ciclo vicioso. Peço que pensem a respeito. E aí, o padre Júlio Lancelotti conversou com o jornalista Jamil Chad e falou um pouco sobre essas questões e essas acusações, essas colocações da Janaína Barbosa. Então, eu vou ler alguns trechos. Desculpa, gente, Janaína Pascoal. Vou ler alguns trechos do que disse o padre Júlio Lancelotti ao jornalista Jamil Chad. Então, ele disse assim, alimentar aquelas pessoas na Cracolândia é uma questão humanitária. Não seria matá-los de fome que resolveria o problema. E aí, ele também diz que essa questão de alimentar estabelece vínculos com essas pessoas. Vínculos para você poder, né, buscar saídas. Então, ele disse ali, o alimento não é o fim, é a forma de estar próximos e buscar saídas. É um processo longo e difícil. O nosso desafio não é transformar os irmãos, mas amá-los. Eles não serão transformados pela força do fuzil e das carabinas, serão transformados pela humanização da vida. E sobre essa questão do favorecimento ao crime, o padre Júlio Lancelotti disse o seguinte, essa frase de que distribuir alimentos é favorecer o crime é um exemplo disso. Qual é o favorecimento? O favorecimento do crime é a corrupção, não o alimento. Há mais de 30 cracolândias que existem por São Paulo, apenas vão desaparecer quando a corrupção acabar e com essas pessoas tenham acesso a vários aspectos que lhes foram negados. O que favorece o crime ali não é a comida, que grupos religiosos ou não levam. O que apoia o crime ali é a corrupção e o crime organizado. Aquele que tem a participação de agentes do Estado. E até ele falou que ele conversa com delegados e que
ele diz assim, ó, há uma rede de crime organizado, ela continua existindo não pela comida dada aos usuários, mas ela continua existindo por ser uma fonte de lucro muito grande para o crime organizado. Há um crime organizado que já passou por várias administrações e várias ações repressivas e continua. Teve até um comunicado da Secretaria de Segurança Pública a respeito dessa ação que aconteceu ali na Luz, dizendo que as forças de segurança da polícia aqui de São Paulo atuam diariamente no centro da cidade de São Paulo, inclusive nessa região da Nova Luz, para garantir a segurança da população e combater modalidades criminosas. Aí eles citam algumas operações que até resultaram em apreensão de drogas, né, quantidades de drogas e tal. E aí, ao final, a Secretaria de Segurança Pública diz, de qualquer forma, a Corregedoria da instituição está à disposição para receber todas as denúncias com relação às abordagens policiais. Mas é uma conversa que até a gente estava tendo aqui outro dia, né, a respeito Semana do passada crack. a gente falou sobre isso. Exatamente. Eu acho que ela levanta uma complexo. reflexão Sem dúvida. importante, mas eu acho que ela está com o alvo errado. Ela está com o alvo errado, Ela tá gente. com o alvo Ela tá errado. com o alvo errado. Tá Porque, com o na alvo errado. verdade, Porque ela, enquanto deputada, ela que tem que dar a solução também. Ela que mas tem que propor a tem solução. tem um histórico do próprio padre que é questionável, tem muita gente que discorda dessas aí é- ações e não só disso, Não, mas não, enfim, não, gente. o que eu queria perguntar para vocês é o seguinte, esse é um tema que não existe uma solução que você fale, olha, é esse o caminho aqui e está resolvido. A gente estava, como bem a Paulinha disse na semana passada, discutindo exatamente isso, né? Uma política de internação compulsória ou uma política de redução de danos. Agora, no caso aqui de São Paulo, da Cracolândia, eu me lembro muito bem, na época da gestão Haddad aqui em São Paulo, que ele fez um programa que foi desastroso na Cracolândia, que foi o de braços abertos. Bolsa crack. O que era isso? Exatamente uma bolsa que o cara pegava esse dinheiro e comprava mais crack. E ficava mais tempo ficava em ainda ali, hotéis. enfim. Mas Agora- o Dória prometeu aquela solução também de chegar lá com polícia e tudo e também não resolveu. Mas começou Espalhou, bem. né, a Cracolândia. Menos mal. Começou Não, bem, não. fez O Dória várias foi operações desastroso. policiais. O Dória foi desastroso O problema, na Cracolândia. Ele o problema é que não teve espalhou a continuidade. Cracolândia. Não Ué, mas é espalhou. melhor espalhar que deixa concentrada ali. Nada, ele mudou Ué, nada. mas É espalhar e Agora, concentrar tem tanto dois faz, exemplos né, mostram que a Adriles? solução Não é é essa. Peraí. Ele Tem- violentou tem as um- pessoas e espalhou, não deu em nada. tem Ele um- não As voltou. pessoas, você tem que pegar os pontos Tem dos traficantes. um cara que eu gosto bastante de ouvir em relação a esse tema, que é o Reni Ozzy-Cukier. O Reni diz o seguinte, não existe como se debater esse tema em relação à Cracolândia sem a palavra ordem, É isso. sem a palavra lei. Exato. Em nenhum país civilizado do mundo que enfrentou esse tipo de problema, Policial. sem ordem, sem lei, o negócio não vingou. Adriles, começa você. Olha, existem vários tipos de solidariedade. Tem até gente que diz que esmola é uma coisa que é contraproducente, que pode alimentar o trabalho da mendicância ou exploração infantil. Eu tendo a não concordar muito com isso, porque você dá uma esmola, é até um ato até cristão de misericórdia em relação a quem pede. Você examinar exatamente a profundidade sociológica do dar esmola, eu acho uma coisa um tanto quanto fria. Não vejo a esmola quanto uma coisa terrível em si. Mas, no caso da Cracolândia especificamente, de alguma forma, você gerar comida, dar esmola... Infelizmente, você gera uma espécie de sociedade alternativa ali que alimenta o tráfico daquela região. Estou dizendo para não dar esmola? Não. Mas, eventualmente, o que se deveria propor, o que acho que a deputada deveria propor de maneira mais específica, não é uma asepsia da região, mas é uma ação policial efetiva de identificar se os pontos de tráfico, porque onde tem consumidores de drogas, tem traficantes. Aí sim, ter uma ação truculenta, violenta, objetivamente e logicamente violenta, para inibir o consumo de drogas naquela região. Ou seja, e a outra alternativa seria a internação compulsória. Se você vê um ser humano em um estado precário de droga, de uso de drogas, de abuso de drogas, e eventualmente você não faz nada, você está alimentando. Então, assim, você gerar um clima de misericórdia, de esmolas e de atenção apenas, olha só, apenas, para não deturpar o que eu estou falando, aquela região, você está incentivando. E aí você tem a população local que sofre com assaltos, com sustos, com temeridade em relação às pessoas que estão lá drogadas, eventualmente, que atacam as pessoas, que assaltam as pessoas. Então, é uma questão extremamente complexa. Não sou contra, absolutamente, proibir qualquer ação de misericórdia naquela região. Mas essa ação de misericórdia tem que ser concomitante a uma ação policial efetiva,
aos pontos que estão lá de distribuição de drogas e internação compulsória. Falar em outra coisa que não seja essas 3 é absolutamente... Não, mas aí Agora, o padre não tem como fazer tem nada a ver né? com ele, esse Ele é o tá na ponto. ponta final. Mas Exatamente. Eu acho que a ação da Janaína é temerária nesse sentido. Simplesmente tira a possibilidade de Exato. qualquer tipo de misericórdia. Isso eu discordo dela. O que ela tem que propor é uma ação propositiva, não Isso. negativa. Mas, Você fazer uma ação Adriles, policial e de eu vou passar pro internação Joel. compulsória. Só Não tem um outro ponto. caminho. O que eu acho que o raciocínio da Janaína quer dizer é simplesmente de nunca parecer, ou criar, ou fazer, ou transformar aquele local um local convidativo para se manter ali. E aí, na visão dela, precisa se Não, é retirar isso. absolutamente tudo que tem ali, que Exatamente possa isso. se haver uma manutenção da Do estadia. jeito que é feito, entendeu? do jeito Você acha que é feito. aquilo que fala, a Completar. pessoa vai, porque eu vou curtir um rango Não, de do graça, jeito que é- eu mas sou do jeito que é malandro. feito. Não é assim, Do né? jeito Não, que é feito. Joel, a pessoa Posso continua na opinar? Cracolândia Só por completar. comida. Com certeza ela continua na Cracolândia por É comida. isso que eu tô falando. Claro O Paulo que pegou sim. o ponto. Do jeito que é feito, Óbvio se que você sim. não tem internação compulsória e não tem uma ação inteligente da polícia apenas dando comida, aí você está Se incentivando tem a crack, produção de uma se tem sociedade de comida, criminosos. se É tem claro, estadia, eles vão pra lá. vai ficar é uma lá, atração óbvio, turística para mas quem é isso é óbvio. drogado ali, infelizmente. Joel, O que a comida faz, Paulo, que alguém como a pastoral do morador de rua, da igreja, está fazendo, e outros movimentos também não religiosos, inclusive, é dar algum alento para pessoas que não estão lá curtindo o bem bom. Pessoas que estão no estado de marginalidade, de exclusão mais profundo. Inclusive, eu achei boa a frase aí, a fala do padre Júlio Lancelotti. O objetivo não é dar comida para eles. A comida é um canal. É um canal que aí sim você consegue chegar a essas pessoas, criar um vínculo com as pessoas que estão no estado mais absoluto de destituição e de abandono e conseguir aí sim com que elas, ou algumas delas pelo menos, deem o passo para sair daquilo. Esse é o trabalho da pastoral do morador de rua. Eu entendo que tem um monte de outros quesitos necessários na resolução disso. Tem trabalho para a polícia, tem a discussão da internação, tem a discussão da saúde pública da cidade que vai ter que agir aí. Agora, o padre Lancelotti, todos esses movimentos, outros grupos, não tem como mudar diretamente essas coisas. Eles têm como fazer uma coisa. Eles têm como levar esse algum alento e criar este vínculo com pessoas que estão nessa situação. Então, Janaína, eu entendo, eu sei que a Janaína não quer matar os moradores da Cracolândia, não é que ela não está nem aí, nem nada disso, mas ela escolheu o alvo mais errado possível para atacar. Pode ter As pessoas certeza que moram absoluta. lá, Joel. Pode ter As pessoas que certeza não são absoluta. drogadas, que são atacadas Pode pelas ter pessoas certeza que moram lá em absoluta. estágio frágil. Também tem que ser levado em conta. Esse é o ponto de vista Também da tem que Janaína. ser levado Isso que é... Também tem que ser levado em conta. Mas pode ter certeza absoluta que a pessoa que está ali, ela não está ali por causa de um ranguinho gratuito, não. E se ela tiver que se prostituir, tiver que roubar, ela vai continuar ali também. Não é o né, Joel? não é uma Ajuda. marmita, ela está ali Falando de porque ela é maneira malandro objetiva, pela ajuda. marmita. Pelo contrário, isso ajuda ela talvez a se prostituir ou a delinquir até menos. Agora, veja só, Janaína, eu vou te responder a pergunta da Janaína. Mas numa Se região um parente atrai, seu, se um parente seu está, se um parente meu estivesse na Cracolândia usando crack, totalmente desamparado, olha, eu daria graças a Deus que alguém se dispôs com coragem e com muita solidariedade a fazer esse trabalho, que é levar algum alimento e algum alento Eu daria a ele. mais graças a Deus se ela fosse internada compulsoriamente. Aliás, se pudesse tratar. às vezes a internação compulsória é uma violência que piora a pessoa também. É Mas caso, a violência que as pessoas que estão lá exercem contra os moradores que não são drogados, Joel. O que Esse é o fez, problema. o que fez alguém como Jesus? O que fez alguém como São Francisco? Foi isso, minha gente. Vocês podem não gostar, mas reconheçam que é isso que fazia. Mas aí você está fazendo Dava populismo. um alento, Tudo bem, trazia um alimento. Peraí, um minuto. E não peraí. não é essa pequena ajuda, não é esse pequeno Joel, alento o incentivo que está Tem deixando as só pessoas um ali. ponto nessa Pode história, ter certeza absoluta. Vocês dois não Pode ter falaram certeza sobre isso. absoluta. Peraí. É uma Peraí, misericórdia Adriles, tem meio um turva. ponto nessa história que eu acho que deve ser levado em consideração, que é o seguinte. Não estou acusando ninguém, mas que isso existe. Há uma parcela das pessoas, por muitas vezes envolvidas nessa história, de manutenção do status quo ali, na Cracolândia. Isso há. Isso há. Estou te falando que há. Ah, é claro que há. O ali. traficante. Ah, Status tira quo uma de quem? renda dali, Isso, consegue claro. fazer com O que traficante. haja uma certa Quem? evolução. Quem é? Quem está falando? Status, De quem? status De quem você tá quo falando? da Você tá falando Cracolândia. de Eu não quem posso você tá falando? acusar. Eu não, Quem você eu tá não falando? posso acusar. Não, sem nome, de de quem? classe. De quem? Eu Sem não nome. vou acusar O ninguém. Eu traficante só quer quero manter colocar aquilo. isso para reflexão. Não é um tema. Não é Mas um agora tema. você responde. É o status quo Entenda. de políticos
que acham que é bacana você fazer uma ação de misericórdia, de compaixão, e mantendo aquele lugar ali como um turismo de misericórdia, é uma coisa populista? Para mim, sim. Eu acho que Pra mim, existe sim. isso também. Existe Parece isso, uma sim. coisa até cruel Isso dizer precisa ser levado em consideração. Você pode ter uma região abastada com alimentação, com algum tipo de misericórdia, de compaixão, e eventualmente aquelas pessoas se alimentam, mas estão viciadas. Ou seja, vira um atrativo turístico para a pessoa que está drogada, que está no fundo do poço, ir para lá. Isso é fato. Bom, isso não é nem tudo bem, Adriles, mas vamos imaginar realidade. o que aconteceu na questão do Dória, que a Cracolândia saiu daquele lugar fixo e acabou, como a gente trouxe aqui, todo mundo sabe que mora lá no centro, acabou virando várias Cracolândias menores em vários locais. Por exemplo, eu acredito que o trabalho do padre Júlio Lancelotti não seja específico a uma localização, mas a atender essas pessoas em qualquer lugar. Não? Vocês acham que ele objetivamente atende lá? Claro. Mas lá é onde agora estão. Ele é lá, mas tem outras pessoas iguais a ele em outras. Frio. Gente, o trabalho que o padre Júlio Lancelotti fez nessa pandemia, enquanto, como bem você disse, nós, burgueses, pudemos fazer nosso home office em casa, Adriles, foi de estar na rua. Ele, como grupo de risco, distribuindo alimento, agasalho, acolhendo pessoas. Eu acho que o alvo... Exato, eu acho que o alvo... Então é isso. O alvo da Janaína é equivocado. E a relação que eu acho que ela faz, no meu ponto de vista, tá? Na questão da alimentação e alimentar o crime é pesado. Eu acho. Porque aí você teria que ter alguma alegação mais profunda aí para trazer isso. Você alimenta o interesse das pessoas. Não, você acolhe as pessoas. Sim, mas uma coisa não anula do crime organizado. Uma coisa não anula. Eu acho que essa a partir do momento que você gera comida em algum bem-estar, em alguma determinada região da cidade, em que as pessoas estão drogadas, estão no fundo do poço, outras pessoas que estão drogadas no fundo do poço, ali tem comida. Sabe ali que você pode usar da droga. Sabe o que me lembra esse argumento? Opinião. Isso é um dado objetivo. Deixa eu te dar, então, deixa eu te dar. Mas aí não é culpa do padre. É culpa das autoridades. Aí sim, mas esse é o problema. A falha no discurso da Janaína é ela simplesmente ataca uma parte do todo. Aí eu concordo com vocês. Que eventualmente está fazendo uma parte dele. Agora, se a polícia não chega lá para internação compulsória, se a polícia não chega lá para identificar os pontos de distribuição de drogas, aí não adianta você condenar simplesmente o padre. A polícia, né? Posso fazer uma coisa? Essa é uma ação conjunta. Esse argumento de que é pela comida que o cara fica ali, esse argumento é igualzinho aquele argumento que dizia, não, o Bolsa Família, o cara vai querer ficar desempregado, ele não vai querer trabalhar porque ele vai ficar recebendo o Bolsa Família. E simplesmente não é verdade. A pessoa recebe o auxílio, esse auxílio ajuda ela a sair daquela situação. A maioria a pessoa não quer sair daquela situação. Por isso o auxílio ajuda ela a querer, Adriles, ajuda ela a querer o vínculo que se cria ali. Por isso que o raciocínio falhou com o Bolsa Família e falha com o padre Júlio Lancelotti também. É totalmente não diferente. O cara o que usa mesmo Bolsa argumento que usava. Eventualmente desempregado. Ele vai querer ficar tendo filho, vai querer ficar tendo filho e não vai querer trabalhar, não vai querer procurar emprego. Mentira. Vai querer ficar na droga ali porque não ele tá é a mesma bem coisa. Ali. Mentira, não é isso que vai. Não dá pra... É isso. Mas a droga peraí, essa comparação é diferente. Não é isso que vai. Tá falando uma coisa, tá falando outra e na realidade é um mix. Deixa eu contrapor essa fala que o Dudu joga que é maluca. O cara que ganha uma Bolsa Família, ele está temporariamente desempregado numa situação de carência e sim, aquele dinheiro vai ajudá-lo a sair daquela situação. Agora, o cara que está na Cracolândia... Não, o cara que está na Cracolândia, ele quer estar ali porque ele está numa situação de fundo de poço e miserabilidade social e psíquica total. As mesmas pessoas... As mesmas pessoas... É a mesma coisa que o Haddad fez. Posso falar? Bolsa Crack. Não, você se hospeda aqui e se droga livremente. As mesmas pessoas que falavam... Vamos seguindo aqui, turma.